queremos hoje pensar num tema que tem muito a ver com a campanha de missões, porque Ele me amou. E o tema hoje é Satisfeitos em Cristo. Se você tem a sua Bíblia aí com você, Filipenses capítulo 4, o versículo 10 até o versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o versículo 13. E nós queremos ler a palavra do Senhor. Enquanto você abre, Filipenses é considerada a carta da alegria. Paulo, ele fala que ele está alegre porque os irmãos de Filipos haviam enviado a ele uma oferta de amor, de cuidado, uma oferta missionária. Paulo está alegre porque os irmãos da cidade de Filipos lembram dele em oração e ele mesmo ora agradecendo a Deus com alegria por esses irmãos queridos que estão lá. E Paulo faz tudo isso estando na prisão, estando preso. Isso que é o mais impressionante, porque é uma carta em que nós não vemos reclamação, mas louvores a Deus. Por isso, satisfeitos em Cristo. E esse trecho talvez você conheça, que diz assim, a palavra do Senhor: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez o restante você não tinha lido ainda ou não conhecia muito bem, mas esse último versículo que nós lemos, ele é muito conhecido. Satisfeitos em Cristo. Com esse tema, hoje nós queremos identificar se de fato eu e vocês estamos satisfeitos em Jesus. Será que Jesus Cristo ele tem ocupado o maior lugar da nossa vida? Será que nós temos conseguido colocar Jesus no seu lugar de direito? Será que Jesus ele tem estado na nossa vida e no nosso coração? E para chegarmos a essas respostas, a primeira que nós precisamos responder a primeira pergunta que precisamos responder é: o que Jesus é para você? O que Jesus é para você? Talvez alguém vai rapidamente responder assim: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo e eu amo a Ele. Mas será mesmo que Jesus tem sido tudo para nós? Quando eu digo que Jesus é tudo, eu estou dizendo que Jesus é suficiente para mim. Concordam? Eu estou dizendo que para mim, Jesus Cristo basta. Que bom se é assim. É o que Paulo dizia na carta dos Filipenses. Para ele, Jesus Cristo basta. Na fartura, na falta, em todos os momentos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, estando na prisão, ele pode afirmar, no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele podia confiar no Senhor com aquilo que ele estava vivendo. Mas como nós podemos conseguir isso? Como nós podemos viver isso? Quando as dificuldades aparecem, quando as perseguições por causa da nossa fé se tornam mais perceptíveis e visíveis, quando as coisas em casa não andam bem, quando o trabalho tem se tornado um fardo cada vez maior a cada dia,
Ou até mesmo quando estamos olhando para a nossa vida e nós temos a sensação de que ela está retrocedendo em vez de avançar. Ou ainda, o perigo que nós sentimos ou vivemos na abundância, na fartura, quando nós temos tudo o que precisamos. Será que ainda continuamos servindo ao Senhor? Como deixar que o Senhor seja o centro da nossa vida na abundância, quando parece que nós já temos tudo o que precisamos? São desafios, irmãos. São desafios que nós precisamos, como filhos de Deus, viver satisfeitos em Cristo. Primeiramente, satisfeitos tendo tudo. A prosperidade, muitas vezes, ela causa mais estrago na vida cristã do que a falta. E nisso, nós entendemos que acontece porque quando nós temos tudo o que precisamos, parece que Jesus ele se torna mais um adereço na nossa vida. Eu amo a Cristo, mas parece que ele não tem tanta função assim. Conversando com os missionários, eu já usei esse exemplo outras vezes, no início da pandemia, ali, mês de março, abril, nós fizemos, como Jumap, alguns contatos, com missionários ao redor do mundo, na Europa, Estados Unidos, não lembro mais em qual outro lugar lá, nós fizemos, aqui no Brasil também, com pessoas, missionários, em diversos lugares do mundo, e o que eles estavam vivendo com isso. O que chama atenção é que países de primeiro mundo, países mais desenvolvidos, geralmente eles têm uma curva caindo de número de cristãos. O número de ateus crescendo cada ano. E nessa pandemia, o que os missionários falaram é que eles se tornaram mais abertos para ouvir do Evangelho e para conversar sobre a fé. Afinal de contas, não importava o dinheiro, aquilo que eles possuíam, os cuidados médicos que eles podiam bancar, eles precisavam do Senhor. Naquele momento, eles não tinham para onde correr, e eles lembraram de Deus. Fiquei muito feliz conversando com um missionário da Itália, quando ele disse que em muitos países da Europa, o cristianismo tem recomeçado a crescer. E tem tido um novo fôlego e um crescimento. E isso trouxe alegria, porque por muitos anos a Europa foi considerada pós-cristã. Nós olhamos, países desenvolvidos geralmente são mais frios na sua busca por Deus. Porque parece que se alguém tem tudo o que precisa, está ganhando bem financeiramente, tem uma casa, tem uma família tranquila, para que eu vou precisar de Jesus? Estar satisfeito em Jesus, tendo tudo, é também um desafio. O exemplo do jovem rico na Bíblia, ele mostra perfeitamente isso. Um jovem que tinha uma boa situação financeira, era religioso, tentava fazer tudo certinho diante da lei. Ele chega para Jesus e pergunta: o que eu preciso fazer de bom para ser salvo? E ele fala, dos mandamentos que ele segue. Jesus diz: te falta uma coisa. Venda tudo o que você tem e me segue. O que o texto fala para nós? Que aquele jovem saiu triste porque ele tinha muitos bens. Qual que era o problema? Aquele jovem era religioso, ele buscava fazer tudo certinho de acordo com a Bíblia, mas o dinheiro dele tomava o primeiro lugar. Jesus Cristo conhecia o coração dele. Irmão, se eu perguntasse para qualquer pessoa da nossa cidade, que vem na nossa igreja ou não, o que é mais importante para ela? É o dinheiro ou Jesus? É o trabalho ou Jesus?
É a empresa ou Jesus? É a família ou Jesus? Tenho certeza, conhecendo a nossa realidade aqui, praticamente todo mundo ia dizer Jesus. E rapidamente, com os próprios atos, ia mostrar o contrário. Porque talvez a maioria das pessoas da nossa cidade, que dizem que Jesus é tudo na vida delas, quase não vão à igreja. Tenho certeza que a grande maioria nunca leu a Bíblia. Não oram, não buscam ao Senhor. E a exemplo do jovem rico, são religiosos e simplesmente fazem coisas mecânicas ao Senhor. Mas Jesus não é aquele que está em primeiro lugar da vida e do coração. Para Paulo, o perigo da fartura e da autossuficiência não existe mais. Paulo está tão satisfeito em Cristo que nada do que ele possa ter, mesmo aquela grande oferta que abençoou ele de uma maneira tão grande lá no ministério, na prisão quando ele estava, pode fazer com que ele se afaste de Jesus. Porque ele diz no texto: eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Nós precisamos aprender esse segredo. Talvez você esteja num momento muito bom da sua vida. Financeiramente você está estável, a sua família está indo bem, você tem recebido bênçãos do Senhor, você não se preocupa com essas questões, né? Mas porque Deus tem cuidado de você, Deus tem te abençoado. Mas se pergunte, como isso tem me levado mais próximo de Jesus? Se pergunte também, e se tudo que eu conquistei financeiramente e que eu tenho hoje desaparecesse, eu ainda amaria e confiaria no Senhor? É uma pergunta dura de ser feita. Nós precisamos pedir a ajuda do Senhor para entender isso. Se eu perdesse tudo que eu conquistei até hoje, eu ainda amaria ao Senhor. E por fim, para finalizar esse ponto, o que eu tenho de bens, de finanças, eu tenho usado para a glória de Deus ou não? Primeiro ponto, então, nós precisamos ser satisfeitos em Jesus na abundância, na fartura, em tudo que eu possuo, mas agora também satisfeitos na falta. Talvez todos nós já nos sentimos em algum momento humilhados, tristes, sofrendo momentos ruins, complicados, e eu entendo, ou eu percebo que são nesses dias mais difíceis que nós buscamos mais intensamente ao Senhor. Eu nunca visitei alguém no hospital que rejeitou uma oração. Eu nunca conversei com alguém que estava passando por um problema e eu disse, vamos buscar a ajuda de Deus para resolver esse problema, e a pessoa disse, não quero a ajuda de Deus. Porque as pessoas elas estão mais abertas, porque no momento de necessidade, quando as situações fogem das nossas mãos, nós queremos buscar a ajuda de Deus. Paulo ele vai nos mostrar uma visão diferente de vida quando nós confiamos nele. Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer, sejam agradecidos nas tribulações. E lá no capítulo 8, ele vai dizer, tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Olha que visão diferente de vida que ele mostra ali. Em Tessalonicenses, ele fala, sejam agradecidos sempre. E ele vai poder dizer tudo isso, tendo mostrado em 2 Coríntios, capítulo 11,
uma lista de sofrimentos. E por que ele se alegrava em Jesus? Mesmo tendo passado por tudo isso, sendo apedrejado, sendo maltratado, tendo que fugir, e inúmeras outras situações que ele apresenta ali. Paulo diz assim: aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. A experiência do passado dele instrui ele a ser satisfeito em tudo, no hoje. Ele aprendeu na prática como é sofrer tudo e ainda assim estar contente em qualquer situação. Que desafio para nós como cristãos. Por isso que nós não vemos Paulo, quando ele está preso, escrevendo aos filipenses, chorando, reclamando de tudo, brigando com Deus, sem entender o que está acontecendo. Mas a gente começa a ver desde o início do livro, Paulo tendo a certeza de que o que for que ele passar é para a glória de Deus. Paulo está alegre, ele recebeu uma oferta dos irmãos, tem pessoas orando por ele, que se importa com ele. Mais do que isso, passando pelo que ele passou, ele tinha a Jesus Cristo ao lado dele sempre. E isso traz uma alegria, uma esperança, uma satisfação. E Paulo deixa tudo isso bem claro no versículo 13. E o versículo 13 só vem depois que ele expõe a lista de tudo que ele já passou, da falta, da abundância, da alegria e da tristeza. E ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós só vamos poder falar como Paulo falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando nós passarmos pelos dias de luta e de crise, pelos momentos complicados e pesados da nossa vida, e nós percebermos que Jesus está conosco ali também. Quando nós tivermos dias muito felizes, com grandes bênçãos e alegrias diversas, e nós vamos olhar e dizer assim: eu posso tudo no Senhor, porque Ele me fortalece na alegria, na falta, nos dias bons e nos dias ruins. Na Bíblia nós temos histórias de homens e mulheres que passaram por mais diversas situações. Se você quer ler essas histórias, Hebreus capítulo 11, está escrito ali sobre os heróis da fé. E eles falam sobre histórias diversas de pessoas que pela fé passaram por tudo aquilo. Mas além de Paulo, em Atos capítulo 8, nós lemos sobre um homem chamado Estevão, que Atos diz que era cheio do Espírito Santo. Tão cheio do Espírito Santo que a morte dele é um paralelo com a morte de Cristo. Quando ele está morrendo, sendo apedrejado pelas pessoas porque ele ama Jesus, ele olha para o céu. E ele vê os céus abertos e Jesus Cristo em pé, esperando para recebê-lo na glória. E tendo aquela visão graciosa de Jesus num momento mais difícil da vida que ele tinha passado, ele olha para aquelas pessoas más que estão apedrejando ele, com raiva, com ódio. E ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós podemos avançar na história. Logo, o seguidor de João, que foi o último apóstolo a ter morrido, morreu de velhice, né? Policarpo, bispo de Antioquia, bispo da Ásia, perdão, como ele era conhecido, já idoso, ele é perseguido pela sua fé em Cristo. Naquela época, então, começa a perseguição contra os cristãos da igreja, quando começou, né, da igreja primitiva.
E eles chamavam os cristãos de ateus, porque os cristãos não criam nos deuses gregos romanos. Os ateus criam no único Deus, em Jesus Cristo como Salvador. E Policarpo foge, e ele tenta se esconder, mas o prendem e o levam no meio do Coliseu. E ali o procônsul, vendo ele, um senhor idoso ali no meio, diz: Policarpo, faça a alegria de César. Basta você dizer assim: fora com os ateus, e você está livre. Você não vai precisar morrer por esse Jesus que você segue. E aquele senhorzinho no meio daquela multidão, esperando para ver a sua morte, ele aponta para aquelas pessoas que estavam lá e diz: fora com os ateus, dizendo que eles eram os ateus. E aquele procônsul diz: por favor, Policarpo, só amaldiçoa o teu Jesus e você não vai passar pela morte, essa morte tão terrível aqui. E ele, olhando para aquele homem, disse assim: por 86 anos, Jesus Cristo foi bom para mim. Por que eu deveria rejeitar a Ele agora, quando as coisas não estão indo bem? E conta a história que aquele homem amarrado a um poste foi queimado vivo, só que as chamas não o machucavam. E ele continuava louvando a Deus e dando o seu testemunho da fé em Cristo, enquanto as chamas ardiam e ele continuava vivo. E então o soldado chegou para dar um golpe para que ele morresse. E quando ele teve o seu corpo perfurado, o seu sangue então apagou aquelas chamas. E esse foi o testemunho do poder de Deus na vida de Policarpo. Ele não negou a Cristo até a última gota de sangue. Que nós podemos dizer ainda dos cristãos que sofreram perseguição na Rússia soviética. E eu gosto muito das histórias, conheço muitas histórias da União Soviética. E dessa menina que no dia do casamento, ela estava entrando vestida de noiva. E os soldados russos sabiam que ela era uma cristã e que aquele dia era o dia do seu casamento, e eles pensaram em prendê-la naquele dia para envergonhá-la diante da sua família e de todos que a conheciam. E eles entram e param o casamento no meio e dizem que ela precisa negar a Jesus ou senão ela seria presa. E eles colocam as algemas nos seus braços, e aquela moça podia ter xingado, brigado, negado Jesus Cristo. Ela, no meio daquela multidão, ergue os seus braços e diz: eu agradeço ao meu noivo celestial por tão lindas joias que me presenteia nessa noite. E ela sabia o que a esperava. Naquelas prisões onde fome, abusos, violências a aguardavam. E ela foi alegre com o Senhor. Quantos outros exemplos de cristãos, homens, mulheres, crianças, que amaram a Cristo até o fim e foram satisfeitos em Jesus, na alegria e na falta. Quantos cristãos ao longo da história, que vivendo em abundância, disseram: eu vou viver com o mínimo necessário. E todo o restante daquilo que eu ganho, e era muito dinheiro, eu vou entregar para missões, eu vou ofertar para o reino de Deus, e serviram ao Senhor com o que tinham. Irmãos, posso tudo naquele que me fortalece. Quer dizer que seja na alegria, seja na tristeza, seja na abundância, ou seja na falta, eu posso tudo, porque eu tenho o mais importante, que é Jesus Cristo na minha vida. E Ele me amou, e Ele me resgatou das trevas e do pecado, e Ele me transformou, e isso traz um novo sentido para a vida.
um novo significado. Talvez nós possamos olhar e dizer assim: mas é impossível viver da maneira como Paulo diz. Ou talvez a gente nunca passou por uma situação tão complicada. Irmãos, o que Deus espera de nós é que nós confiemos nele e nos esforcemos para fazer o que ele deseja. Deus não espera que nós sejamos como o jovem rico, religiosos que aparentemente fazem tudo certinho e que têm tudo o que precisam, e que Jesus é só mais um adereço, que eu lembro de vez em quando, ou que eu vou na igreja pouco a pouco, mas o coração lá dentro é uma rocha, endurecido, em que o Senhor não fala mais. O que o Senhor quer é que nós sejamos como esses irmãos e irmãs dos exemplos. Tudo que eles tinham de mais precioso, mais importante estava em Cristo. E Jesus era suficiente. John Piper, ele vai dizer: a fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e feliz na abundância e na necessidade. Paulo nos ensina uma vida satisfeita em Cristo, porque Ele nos amou, porque Ele se importou conosco. John Piper tem uma frase, aliás, o Paul Washer tem uma frase que diz assim: se nós somos filhos do Rei, nada nessa terra pode nos satisfazer. A satisfação está nas coisas do alto. O que Deus espera de nós é que nos esforcemos. Nos esforcemos para orar todo dia e buscar ao Senhor, porque nós o amamos. E eu sei que muitas vezes é difícil buscar o Senhor, porque falta a vontade, falta o tempo, falta o ânimo para buscar a Deus. Busca o Senhor mesmo assim. Às vezes parece que a gente está orando e falando com a parede, porque o Senhor parece que não está escutando. Continua orando e buscando ao Senhor, porque Ele está ouvindo. Às vezes é um esforço ler a Bíblia, e parece que a gente lê a Bíblia e não consegue compreender. Continue lendo a Bíblia e peça: Senhor, me ajude a compreender a Tua palavra. Às vezes parece um esforço vir até a igreja ou acompanhar o culto de casa, porque parece que não sobra tempo, parece que a situação não é favorável, parece que as coisas que estão acontecendo em volta nos tiram a atenção, mas continue buscando ao Senhor, continue ofertando ao Senhor. Irmão, eu sou grato a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja que é fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, nas contribuições com missões. Continuemos assim, ofertando ao Senhor com alegria, porque Ele tem cuidado de nós. Deus nunca vai deixar que estejamos desamparados. Que nós possamos aprender ao longo da vida a estar satisfeito em Cristo na abundância, na falta, nos dias bons, nos dias maus. E que nós possamos nos unir com Paulo e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece.